como essa carta pode contribuir para a edificação. A gente vai continuar aí o nosso estudo na nova revista, né, Tessalonicenses. Graças e paz, amada igreja. Estou muito feliz em poder estar novamente com vocês, dando continuidade à nossa escola bíblica, que ficou parada por algumas semanas, mas graças a Deus por mais um ano, nós estamos retomando com a nossa revista sobre Tessalonicenses, a revista Bem-vindo a Tessalonicenses, visão de uma igreja local, cartas de Paulo, né? Então, nós vamos ler. Hoje nós vamos estudar acerca da lição número 13, que fala a revelação de Cristo. Revelação de Cristo. É uma lição maravilhosa, a qual nós vamos ter diversos ensinamentos que nos servem de base, nos servem de alicerce, para que realmente a igreja seja edificada, seja mais grata, seja mais produtiva. Então vamos lá para a lição? Diz assim o nosso texto base para o ensinamento da lição, que se encontra em 2 Tessalonicenses, do 1 até o 12. Fala assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. Isso é apropriado, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais e muito aumenta o amor que todos vocês têm uns pelos outros. Por esta causa nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus pela perseverança e fé, que mostram em todas as perseguições e tribulações que vocês estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus, que deseja que vocês sejam considerados dignos no seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação os que lhe causam tribulação, e dar alívio a vocês, que estão sendo atribulados, e nós também. Isso acontecerá quando o Senhor for revelado lá do céu, com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus, e os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação, com poder, cumpra todo bom propósito e toda obra que procede da fé. Assim, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo será glorificado em vocês, e vocês nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Cristo. Foi lido em 2 Tessalonicenses 1, do 1 ao 12. E o nosso versículo-chave se encontra no versículo 10, desse mesmo trecho, desse mesmo capítulo. Diz assim: isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram no nosso testemunho. Palavra maravilhosa, e essa lição vai falar acerca da revelação de Cristo, quando ele for ser revelado. Na introdução da carta de hoje, vamos falar acerca do propósito de Paulo. Paulo, que escreveu essa carta mais ou menos estimado assim, por volta do ano 50 depois de Cristo, 50 e 51, ele acabou escrevendo as duas cartas nesse decorrer de período, aproximadamente estimado. Ambas foram escritas de Coríntios. E o público-alvo dessa carta era a igreja de Tessalonicenses, que era uma igreja de pessoas humildes, trabalhadoras. O destino dessa carta era para pessoas que tinham poucas posses, pessoas que eram beneficiárias, mantidas por outras pessoas de riquezas.
Então eram pessoas humildes. Tanto falar no capítulo 3 da segunda carta, vai falar que Paulo e Silas, eles falam que quando eles estiveram lá, eles trabalharam bastante para não ser peso para aqueles irmãos. Isso demonstra que era uma igreja que não tinha muitas posses. Também falar que era uma igreja jovem, uma igreja que era perseverante, que era firme na fé, no amor, na esperança. E após começou a aumentar demais a perseguição, e alguns irmãos tiveram um ensino distorcido acerca do dia do Senhor, acerca da volta de Cristo. Então nós temos como versículo-chave o verso 10 de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, que diz: isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Como alvo dessa lição, nós vamos ter mais gratidão no nosso Senhor, porque é o objetivo que nós tenhamos essa gratidão. E nós vamos estar mais convictos da justiça de Deus que se cumpre. Se cumpre aqui, porque Deus ele é justo o tempo todo, mas ela há de se cumprir plena, completamente, na revelação do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos buscar uma vida digna, onde essa vida tem uma dependência do nosso Senhor. Então esse é o alvo, esse é o objetivo dessa lição. E para introduzir, eu queria dar mais ou menos um panorama pequeno sobre a Tessalonicenses para vocês. Embora eu recomende vocês ir aqui no nosso canal do YouTube, procurar lá nossa playlist de EBD, nós temos ali 12 aulas sobre a primeira carta de Tessalonicenses, onde você vai conseguir aprender ainda mais, conhecer ainda mais e ter o histórico para chegar nessa aula 13 aqui. Isso aqui é uma continuidade das aulas sequentes. Mas dando um panorama bem rápido, essa carta foi escrita aproximadamente pelo ano 50, 51, pelo apóstolo Paulo, ainda de Coríntios. Paulo que fundou essa igreja em Tessalonicenses ali, vai estar relatado a fundação dela no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, você vai ver os detalhes de como Paulo chegou ali a Tessalonicense, até necessário até que ele saísse da cidade por conta de perseguições. Então essa igreja, que a primeira carta foi no objetivo de instrutivo, foi uma carta onde Paulo ficou feliz pela igreja ter se firmado, instruções para que aquela igreja cresce no Senhor Jesus, cresce na ressurreição, cresce cada vez mais na obra do Senhor. Essa segunda carta já tem um objetivo mais específico, que é corrigir uma distorção no ensino que eles estavam tendo acerca do dia do Senhor. Então Paulo já vem com essa instrução e ele traz aqui a convicção também da revelação de Cristo, e ele quer fazer o quê? Estimular a volta ao trabalho, estimular para que o povo trabalhe de forma digna no Senhor até a sua volta. Porque é dessa forma, sendo gratos, estando convictos que Deus e continuarmos trabalhando no Senhor. É dessa forma que eu quero introduzir essa carta com vocês. E tem 3 lições básicas que a gente consegue extrair desses 12 versículos que nós lemos. Nós conseguimos extrair 3 lições. Um é a gratidão. E é nesse primeiro tópico que eu quero referir, a gratidão pela graça divina. Então, a gratidão nada mais é do que um sentimento que nós temos quando nós recebemos e ganhamos algo. E receber esse algo, ganhar esse algo, nos torna, como se posso dizer, se torna em débito com alguém que nos dá. Sobretudo quando nós temos a convicção de que essa graça não é merecida, que esse favor que nos é dado está além dos nossos méritos, além dos nossos interesses. E essa é a graça que vai produzir uma esperança viva. E essa esperança necessita de uma convicção. Como é que eu posso dizer? Tem tanta gente hoje em dia aí que no nosso dia a dia que acaba se afirmando ou tendo suas convicções, esperando pela melhora do país, pela melhora financeira, esperando pela promoção no trabalho, esperando por diversas outras coisas. E essas esperanças acabam gerando uma ansiedade, acabam gerando doenças, a pessoa acaba tendo doenças psicossomáticas, onde a própria mente adoece o corpo, faz com que a pessoa se debilite.
de alguma forma, porque essas esperanças são vãs. Mas a construção da carta de Tessalonicenses é para que essa esperança seja no Senhor Jesus Cristo, que é a nossa esperança viva. Porque se nós temos a plena convicção do Deus vivo, do Deus verdadeiro que nós servimos, que nós buscamos, que nós adoramos, que nós temos a esperança de que Ele volte, de que Ele conclua a sua boa obra, essa esperança é viva e ela vai produzir em nós essa gratidão, uma gratidão que vai dar frutos. E o próprio Paulo, ele começa no capítulo 1, no verso 3 e 4, que diz assim: devemos sempre dar graças a Deus por vocês. Isso é apropriado, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e muito aumenta o amor que vocês têm uns pelos outros. Por essa causa nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé que mostram em todas as perseguições e tribulações que vocês estão suportando. Nessa parte de gratidão, o próprio Paulo ele se vê obrigado a agradecer a Deus pela maneira que esse povo tem crescido em amor, como eles têm cuidado, como eles têm perseverado nisso. Então Paulo ele se gloria, ele fala: olha, aquela igreja lá estão sendo perseguida, mas estão suportando, estão aguentando. E isso é o quê? Porque eles tinham a convicção do Deus a qual eles serviam. E isso produz a gratidão. Se nós formos agora, se diz que essa gratidão ela vai estar em questão das virtudes da igreja. E as virtudes são fé. Na primeira carta vai falar sobre a produção da fé, como ela é uma fé produtiva. Depois ela tem que ser progressiva para que o sinal dela venha a ser uma saúde da igreja, para que essa igreja seja saudável. Então ela é uma fé produtiva, progressiva, que gera saúde para a igreja. Então é a igreja que aguenta a tribulação, aguenta a perseguição. Fala do amor, porque o amor que é abnegado é aquele amor que é desprendido de interesses pessoais, e vai falar do amor aumentado, como a maneira como esse amor ele se expande para os irmãos, ele se expande para os demais. É um amor que ele é gratuito, ele acaba alcançando mais coisas. E isso gera maturidade, porque através desse amor, a igreja começa a amadurecer, a entender qual que é o olhar de Cristo para as coisas do mundo. E esse amor é destacado por Paulo. E essa esperança é que é perseverante, porque você espera, você insiste, embora às vezes a gente não tenha uma manifestação, uma epifania, uma manifestação física das coisas, essa esperança ela cresce e ela é perseverante. E quando a gente tem essa perseverança, a gente cada vez mais confia, e isso gera fidelidade. Então o amor, a fé, a esperança, elas estão num grau aumentado nessa igreja. E Paulo ele vem falando sobre o reconhecimento da graça de Deus, né? A maneira com que eles têm que reconhecer a graça de Deus, como eles reconhecem. Quando você entende que Deus agraciou, que Deus abençoou, que Deus te alcançou, que Deus te salvou, que Deus te escolheu, quando você entende que Deus está trabalhando na sua vida, essa fé aumenta, esse amor cresce, essa perseverança continua. E é reconhecer a graça do nosso Deus. Eu ia falar do agradecimento pela obra de Deus. Quando você é grato, a gratidão pela obra de Deus, aí você ama, aí você busca, aí você cresce, porque você agradece aquilo e você quer presentear, e você quer trabalhar para o reino, você quer fazer mais. E fala também do genuíno crescimento espiritual, que é consequente do amor, é consequente da esperança, é consequente da perseverança, é consequente da gratidão que gera em torno disso. Vale muito destacar que nós temos que ter também essa confiança, a confiança na justiça divina. Vamos ler ali do 5 ao 10, os versos do 5 ao 10, que diz assim: eles dão prova do justo juízo de Deus, que desejam que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação os que lhe causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá do céu com seus anjos poderosos
em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Esse segundo tópico que a gente vai começar a tratar aqui, começar a falar, que é a confiança na justiça de Deus. Aquela igreja que era uma igreja que passou por diversas perseguições. Eu queria convidar realmente que você leia o capítulo 17 do livro de Atos e você entenda que Paulo foi obrigado a se retirar, que alguns perseguidores chegaram até invadir casas, tentando desfazer aquela reunião por conta do evangelho, mas essa igreja foi perseverante. Na primeira carta, Paulo fica feliz em saber que eles continuam perseverando, fica feliz em saber o resultado dessa igreja. E essa igreja tinha em si também uma confiança na justiça divina. E Paulo vem reforçar essa confiança na justiça divina, porque eles estavam sendo perseguidos e Deus estava tomando como prova a forma de que eles eram justos. Então Deus provando a eles, então eles seriam justificados pela perseverança, justificados pela maneira com que eles criam, justificados pela maneira com que eles continuavam. E Paulo fala, aqueles que não creram em Deus seriam também punidos, seriam por Deus castigados. Mas essa igreja, e tanto eles também falam, não, também vocês como nós, como Paulo, Silas, que eles teriam também essa bênção, essa dádiva da parte de Deus quando Jesus Cristo for revelado com seus anjos e chamas flamejantes. Imagina que coisa gloriosa, Jesus descendo do céu com seus anjos, cheio de esplendor e glória, e aquela nação sendo dividida em dois, entre os que servem e os que não servem. Eu quero estar do lado que adora o Senhor, ao lado que vai ser recompensado por toda essa perseguição, por toda essa calúnia, por toda essa difamação, por toda essa dor, por toda essa luta que nós temos. Então é esse o lado que nós temos que estar. E é isso que fala na confiança na justiça divina, porque o Deus, ele é justo no dia de hoje. É o Deus que ele sabe trabalhar conosco no dia de hoje, mas ele é o Deus também que há de cumprir plenamente essa justiça no dia de amanhã. Há de recompensar de maneira maravilhosa, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou para os seus. E isso nos leva a cair no terceiro tópico, que fala a dependência do poder divino. E eu gostaria de ressaltar a leitura com vocês aqui, a partir do verso 10, onde fala assim: isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Consciente disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo bom propósito e toda a obra que procede da fé. Assim, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo será glorificado em vocês, e vocês neles, segundo a graça do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Aqui fala que vai acontecer quando ele vier. Isso vai acontecer. Então é uma transformação que nós temos que ter, dessa perspectiva da dependência do poder de Deus, confiarmos nessa volta, porque essa volta vai ser plena, essa volta vai ser restabelecer todas as coisas que estão perdidas, tudo aquilo que está ruim, aquilo que caiu com a criação. Essa volta de Cristo vai ser o ápice da igreja, então nós devemos crer nesse ápice, porque há de se cumprir plenamente a justiça de Deus, há de se cumprir plenamente a glorificação do nome santo de Jesus, há de se cumprir plenamente todas as promessas de Deus para as nossas vidas, através da volta do nosso Senhor, a revelação do nosso Cristo glorificado nessa sua segunda vinda. Então a nossa obra tem que ser procedente dessa fé. Essa obra nossa tem que ser procedente daquilo que nós cremos. Essa obra nossa tem que ser procedente da nossa convicção. Convicção em quê? Convicção da volta de Cristo.
Essa dependência tem que gerar essa expectativa da volta. Nós temos que falar as coisas crendo, Jesus vai voltar, Jesus Cristo vai voltar, então eu tenho que preparar a minha vida, preparar o meu terreno, porque Jesus pode voltar a qualquer momento, ele pode voltar até mesmo no meio desse vídeo, ele pode voltar daqui a 10 minutos, daqui a 10 anos, daqui a 10 horas, não sabemos, mas nós vamos se preparar para a volta dele como se fosse agora, como se ele já estivesse batendo na porta. E isso vai nos fazer com que nós tenhamos uma vida digna, com que nós produzamos assim algo de benéfico, como o evangelho vai dar frutos, porque a nossa fé vai criar obras, através da fé vai gerar frutos, e esses frutos vão ser abençoadores para o reino de Deus, esses frutos vão ser abençoadores para a igreja, esse fruto vai ser abençoador para o meu irmão, porque eu não quero fazer justiça, porque eu creio que a justiça de Deus vai se cumprir nessa terra, vai se cumprir na minha vida, vai se cumprir na vida da igreja, porque nós cremos no poder divino. É a maneira com que esse Deus poderoso trabalha, esse Deus poderoso faz. A maneira com que esse Deus faz com as nossas vidas. E eu queria concluir com você de uma maneira bem reflexiva, bem interessante. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para você. A primeira pergunta é: há quanto tempo você não parou para pensar sobre a volta de Cristo? Há quanto tempo você não se imaginou aonde você estaria, como você estaria, ou de que maneira você estaria quando Cristo vier de suas nuvens de glória, descendo com seus anjos? Eu gostaria de perguntar para vocês como você tem preparado a sua vida para a volta de Cristo? A Bíblia fala acerca de uma parábola das virgens, daquelas virgens que eram prudentes e daquelas virgens que foram imprudentes por ter preparado o azeite para a candeia para a volta do noivo. Eu não quero fazer inferências à palavra, não quero trazer nenhuma analogia, mas quando fala de prudência e volta do noivo, nós podemos fazer uma analogia. Como você tem se preparado? Como alguém prudente, nós podemos trazer essa analogia de como você está hoje. Você está prudente acerca da volta de Cristo? Se Cristo voltasse agora, qual seria a sua posição? Será que a justiça de Deus seria para te punir ou para te aliviar do sofrimento e da perseguição? Isso aqui não é para apontar o dedo para você, isso não é para apontar o dedo simplesmente, isso é uma reflexão que cabe também a mim. Mas é algo que nós temos que ter convicta crença de que Jesus Cristo volta em sua totalidade de glória, volta com todo o seu poder, que Ele toma a sua igreja, que Ele toma o seu povo, que há de cumprir a justiça de Deus. Isso vai produzir algo na minha vida. E essa fé nossa nisso tem que produzir algo, porque Tiago fala que a fé sem obra é morta. Então, se nós cremos que Jesus vai voltar, como isso tem impactado no meu dia a dia, como isso tem impactado na sua vida, como isso tem impactado a sua família, como isso tem impactado a tua igreja. Porque aqueles que são realmente gratos por essa convicção da volta de Deus, eles vão produzir algo por plena gratidão, porque eu agradeço a Deus pelo que Ele fez, porque eu já recebi pela minha fé a volta, já recebi a restauração pela minha fé, e eu quero que o meu irmão vá comigo, eu quero que a minha igreja suba comigo, eu quero que o meu vizinho suba com isso. Isso prova, isso faz com que eu evangelize, isso faz com que eu busque, isso faz com que eu cada vez mais traga o reino de Deus para os demais, porque quando Cristo vier, eu quero que a igreja esteja lá entre aquelas incontáveis multidões que está em Apocalipse 7, falando santo, santo, santo é o Cordeiro que venceu. Então que essa convicção produza a gratidão, que essa gratidão produza uma boa obra na sua vida, e que essa boa obra te dê a firmeza, a convicção e a esperança para estar firme diante das adversidades, para estar firme diante de qualquer problema, porque nós temos essa certeza que Jesus Cristo há de voltar e que Deus Pai há de cumprir toda a sua justiça, e que nós, como salvos em Cristo Jesus, vamos gozar a vida eterna. Deus abençoe vocês, que
Espírito Santo de Deus continue falando na vida de vocês e que a partir desse momento vocês possam estar levando essa mensagem. Não deixa de curtir, não deixa de compartilhar essa mensagem com alguém que você acha importante. Não deixa de compartilhar com pessoas que você acredita que precisam ouvir esse conteúdo. Deus abençoe vocês. Fique com Deus e até mais. Como essa carta pode contribuir para a edificação. A gente vai continuar aí o nosso estudo